Rui, quando você chegou a Florença para representar a Fiorentina, o fantasma do Roberto Baggio foi muito pesado? Não. Não foi pesado, até não foi pesado graças ao facto de eles não me terem feito pesar isso. Mas não havia aquela expectativa que o Rui, sendo um fantasista, seria o herdeiro dele? Não. Há uma tradição grande de número 10 em Florença. Antes do Baggio existiu um outro que é considerado o grande símbolo de Florença ainda hoje. Mesmo com a minha passagem por lá, mesmo com a passagem do Baggio por lá, justamente ele continua a ser o número 1 em Florença, que é o Antonioni. Agora, cada 10 que vai para aquele clube, evidentemente, há esperança sempre que venha a ser mais um ídolo para aquelas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nunca me fizeram pesar que eu tinha que ser o Baggio, ou que eu tinha que ser o Antonioni, ou por aí fora. Até porque o Baggio, embora fosse o número 10, não era propriamente a mesma posição que eu. O Baggio era muito mais avançado do que eu, era muito mais médio construtor. O Roberto era um avançado, ou um segundo avançado, um 9,5, como se diz em Itália. Agora, há este orgulho, e eu quando digo que não senti o peso, não é que o nome de Baggio não fosse um nome pesadíssimo. O Roberto foi dos melhores jogadores que eu vi jogar, dos melhores jogadores com quem joguei contra, um dos ídolos de Itália. Portanto, o nome de Roberto de Itália, principalmente na altura que eu chego, em 94, é um nome, talvez o nome na altura mais pesado de Itália. Ele é bola de ouro logo naquela altura, e portanto é dos nomes mais pesados. A saída do Roberto para os Juventus não foi uma coisa pacífica, não só pelo facto de ele ter saído da Fiorentina, mas porque foi para um dos rivais da Fiorentina, e portanto havia muita fome de se esquecer este nome com a entrada de outros. As coisas correram bem no primeiro ano e as pessoas perceberam que eu ia ser o Rui Costa, não ia ser o Roberto Baggio. As pessoas perceberam que eu era um médio construtor e que não era um segundo avançado, que não era um goleador, que era mais um fornecedor do ataque do que um goleador. Respeitaram a minha forma de jogar, respeitaram-me como pessoa, aprenderam a gostar de mim, até depois fazer uma carreira de 7 anos maravilhosa, que independentemente dos poucos títulos que ganhei lá, jamais poderei esquecer tudo aquilo que aquela cidade em si me deu. O Batistuta foi o melhor número 9 com quem já jogou até hoje? Direi que sim. Direi que também foi aquele que mais anos eu joguei. Também aqui tenho alguma vantagem no conhecimento que nós tínhamos em campo. Mas eu apanhei. O Inzaghi e o Shevchenko, por exemplo, eram os jogadores mais rápidos. Eu fui um felizardo. Eu fui um felizardo no sentido que apanhei. Normalmente a gente diz no futebol que a felicidade dos número 9 são os número 10 e a felicidade dos número 10 são os número 9. Eu acredito que fiz feliz muitos número 9, mas tive a grande vantagem de ter apanhado número 9 do melhor que havia no mundo. Jogar com Batistuta, jogar com Chiesa, jogar com Balbo, para não me esquecer assim de muitos, jogar com Edmundo, jogar com Nuno Gomes, jogar com Pauleta, jogar com Shevchenko, com Inzaghi, com Vieiris. A coisa não se torna assim tão difícil quanto isso. E eu fui um felizardo nesse aspecto, fui um felizardo. E o Redondo? Foi o número 6 com mais classe? O Redondo foi uma das digamos que foi... Tive uma enorme pena de não poder jogar. Eu fiz 2 ou 3 jogos com o Redondo. Treinei 2 anos com o Redondo, mas fiz apenas 2 ou 3 jogos porque apanho o Redondo naquela fase que ele já está com todas carregado das lesões todas, das operações todas, e portanto já não está praticamente em condições de jogar. Acabei de fazer 2 ou 3 jogos com o Redondo, treinei muito com ele e tive uma pena tremenda, eu e todos aqueles que amam o futebol e que conheceram o Redondo a jogar e que até trabalharam com o Redondo e que não tiveram a oportunidade de jogar com ele, porque o Redondo já nessa fase, com pouca possibilidade física de dar o seu melhor contributo, mostrava uma qualidade ímpar e estou certo que quem jogou com ele beneficiou muito com isso. Só treinar com ele notava-se tinha uma qualidade acima da média, completamente acima da média. Só que não tive a oportunidade digamos, de participar num ano inteiro com o Fernando. Existe um rumor que foi o Shevchenko que pediu ao Adriano Galliani
para que o Milan contratasse o Rui Costa à Fiorentina. Isso é verdade? Uma vez ouviu isso? Isto é, vamos lá ver. Quando um jogador tem algum peso nas equipas, não é canto pelos diretores a dizer contrata este, ou contrata aquele, ou contrata o outro. Mas quando se está a formar plantéis e quando o jogador tem assim um relevo, como tinha o Shevchenko e como tinha os avançados, é normal que tenham preferências por jogadores que possam jogar por trás deles ou que possam construir para eles. Não sei se isso é verdade ou não, nunca falei isso com o Shevchenko. Sei que nos demos sempre muito bem, sei que é normal. Eu, como 10, também desejava muitos avançados, também desejava sempre poder jogar com aquele ou com o outro, ou quando estava na Fiorentina, dentro dos patamares da Fiorentina, para fazer dupla com o Batistuta, sempre me interessei em saber quem era o avançado que podia fazer dupla com o Batistuta, que pudesse fazer um triângulo ali com eles. E, portanto, isso são situações normais, mas que são agradáveis para quem está do outro lado. Neste caso, eu estava na Fiorentina, era agradável saber que os avançados do Milan gostavam de meter nas costas deles para os fornecer. Isso faz parte do nosso trabalho e era sinónimo que aquilo que eu estava a fazer na Fiorentina garantia a eles sucesso também. E, portanto, isso é motivo de orgulho. Surpreendeu o facto do Shevchenko, aos 30 anos de idade, em 2006, já não conseguir ganhar na Premiership. Com 30 anos não são velho, mas o fato do campeonato inglês depender muito da velocidade, da explosão. Falar da idade também é subjetivo. E falar do Shevchenko que não vingou por ter 30 anos, não vingou em Inglaterra por ter 30 anos, por estar mais fraco de explosividade, é subjetivo. O Shevchenko não vingou porque não se adaptou. O Shevchenko não vingou porque estava mais do que quadrado no futebol italiano, tinha feito quase toda a carreira no futebol italiano e a mudança não o favoreceu, em termos futebolísticos não o favoreceu. O Shevchenko foi dos jogadores com quem eu trabalhei mais fortes fisicamente. Portanto, não é anormal ver-se em Inglaterra jogadores a jogarem com 35 e com 36, como se está a ver agora o Giggs ainda, praticamente a minha idade. Portanto, não foi por uma questão de 30 anos. 30 anos o jogador não está velho. Aos 30 anos o jogador só está velho para Portugal. Só em Portugal é que a gente tem a teoria que o jogador aos 30 anos está velho. E por isso se vê, por essa Europa fora, nos melhores clubes do mundo, jogadores a jogar com mais de 30 anos e eles não os consideram velhos. E eu passei por um clube que é o maior exemplo disso. Fui campeão da Europa com mais de, não sei à memória, mas tenho a certeza absoluta que nessa equipa estavam mais de 10 jogadores acima dos 30 anos. Agora tinha 31 nessa altura? Pronto. Era dos mais novos. Falando então de dois velhotes neste caso, se perguntássemos há 5 anos atrás quem era o melhor lateral direito dos últimos 20 anos, só a gente dizia que era o Cafu. Mas a verdade é que o Zanetti tem feito uma carreira fantástica nos últimos 15 anos em Itália. Portanto, quem escolheu, o Cafu ou o Zanetti? O Zanetti tem todo o mérito pela capacidade física, atlética e pelo grande profissional que é. E atenção que podia estar aqui a dizer que estava a falar de um rival, que não deixou de ser, porque era do meu rival, mas é daqueles rivais que a gente aplaude pela carreira que está, pela carreira que fez, pelo homem que é, pela pessoa que é, pela dedicação que ele mostra ao clube dele, pela dedicação que ele mostra à profissão dele. Eu quando vim embora de Itália com 12 anos, ele tinha chegado 1 ano ou 2 depois de mim à Itália, portanto praticamente posso dizer que o vi 10 anos a jogar em Itália. E não me lembro de uma quesilha do Zanetti com ninguém, nem com o próprio clube, com os adversários, com problemas com imprensas e com treinadores e por aí fora. Portanto, demonstração de um profissional de grande gabarito e só assim consegue chegar a esta idade e continuar a dar o seu contributo. É evidente que eu joguei com o Cafu e portanto, convivo com o Cafu diariamente, sou campeão da Europa e campeão nacional com o Cafu, portanto, tenho um conhecimento completamente diferente do Cafu, enquanto o Zanetti tem como adversário e o Cafu tem como colega. E o Cafu era qualquer coisa de extraordinário. O Cafu não... Até apanhar o Cafu como colega, nunca tinha visto um lateral direito com tanta força, com tanta dinâmica de jogo como o Cafu. E depois, lá está, estamos a falar sempre de grandes profissionais. Para além da qualidade, que a qualidade nasce ou não nasce com o jogador e depois é aperfeiçoada aquilo que se pode ou não, há o aspecto profissional. E estamos a falar de grandes profissionais, como podemos falar do Maldini, do Costa Curta, de toda esta gente que durou até quase aos 40 anos, em patamares altíssimos, porque quando vocês os vissem treinar,
percebiam porque é que eles àquela idade continuavam com aquela dinâmica. Portanto, profissionais de 24 horas por dia e de grande sucesso, como todos eles foram. Se a pessoa que eu tenho que perguntar isto é mesmo o Rui, porque esteve realmente muitos anos em Itália. Baresi como central ou Maldini como central? Há quem diga que A depois dupla. Beckenbauer só mesmo... A dupla. Fugir. Não é. Não é por uma razão simples, a dupla, porque um jogador não pode ser comparado ao outro. É uma das coisas que eu nunca gosto de fazer, é comparar um jogador ao outro. A qualidade do Baresi, se a gente pegar no Baresi enquanto jogador, tem coisas que mais ninguém no mundo tinha. E, portanto, em muitas coisas superior a Maldini. Se nós pegarmos no Maldini, tem coisas que o Baresi nunca teve, e nesse caso muito superior a Maldini. Vocês nunca viram o Baresi jogar lateral esquerdo nem lateral direito. O Maldini conseguia fazê-lo. O Baresi era livre, o Maldini nunca foi livre. O Baresi é o tradicional livre. Quando aparece o livre do futebol, o Baresi é o ícone, é o melhor livre do mundo. Na altura não se dizia que era o melhor central do mundo, era o melhor livre do mundo. Agora, ver o Baresi jogar de central com a altura do Baresi, curiosamente não era um central muito musculado, muito forte fisicamente, e perceber aquilo que ele fazia dentro do campo, a leitura que ele tinha do jogo para antecipar tudo o que era lance, fez dele, na altura dele, o melhor central, o melhor livre, aquilo que quiserem chamar do mundo. O Paulo, na altura que o Baresi é o tal grande central do mundo, o Paulo é lateral esquerdo. Eu com o Baresi, sim, com o Costa Curta e com o Gali. Eu com o Baresi já só jogo contra. Com o Paulo joguei 5 anos. Afrontar o Baresi nunca foi fácil, afrontar o Paulo nunca foi fácil. Aqui também um pouco a imagem daquilo que eu disse do Zanetti e do Cafu. Eu com o Paulo convivi diariamente, treinei diariamente, portanto são conhecimentos diferentes. Agora, uma coisa não invalida a outra. Cada um à sua maneira, cada um no seu tempo, foram com certeza absoluta 2 dos melhores defesas que o mundo já viu no futebol. Então uma pergunta semelhante. E eu direi mais, acrescento só aqui uma coisa para dizer mais. Eu considero o Paulo o melhor jogador com quem eu joguei futebol.